caros irmãos, vocês amigos, irmãos do coração, que nos ouvem agora e que nos veem pela Rede Amigo Espírita, Canal 5, mais Página Aberta no ar. Não é isso, Maria Lourdes? É isso, boa noite a todos, com alegria estamos mais uma vez aqui e, como sempre, trazendo as preciosas palavras do trabalho da psicografia de Chico. E hoje, com Ceifa de Luz, o capítulo 8, Legendas do Tribuno Espírita. Aquela frase do Evangelho que Emmanuel descortina com tanta veemência, com tanta amplitude para o nosso entendimento. E hoje, ele vai nos falar do que tem em Mateus, no capítulo 12, versículo 37. E esse capítulo é muito interessante, como sempre, o Evangelho traz muito conhecimento, não é? Ele se passa justamente no momento que Jesus, no dia de sábado, mais uma vez, passava com seus discípulos, e os discípulos estavam com fome. E começaram a colher espigas e a comer, E os fariseus estavam sempre acompanhando os passos de Jesus para pegá-lo numa atitude que fosse contra a lei. Os fariseus, vendo isto, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Aí Jesus, sabiamente, vem e diz: ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? E o que com eles estavam? Então os discípulos, porque eles estavam falando da colheita, que os discípulos estavam colhendo o milho no sábado e não poderia fazer isso. E aí Jesus traz as escrituras com a história de Davi, que teve fome também e que, de certa forma, aqueles que estavam com eles se repetiu. E isso, Jesus vem discorrendo várias observações e começa com a sua facilidade de pegar os exemplos do dia a dia, do momento que estava acontecendo e transformar aquilo numa grande lição. Aí ele traz uma frase muito interessante. Ele diz assim: pois eu vos digo que estáis aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa, porque eles não tinham compreensão de que era Jesus. Jesus estava além daquilo tudo, pela sua estrutura espiritual. Mas se vós soubesses o que significa, misericórdia quero e não sacrifício. Essa frase para mim é tudo. Não condenarei os inocentes. Porque tem muita gente, infelizmente também no meio espírita, que a gente vê, faz aquela alusão ao sofrimento como se a vida encarnada fosse apenas uma vida para o neguinho sofrer, o neguinho penar. E aí Jesus deixa claro que não quer o sofrimento de ninguém, não quer o sacrifício de ninguém. Por quê? Porque a misericórdia de Deus abarca tudo. E a gente aprende, que o amor cobre, de fato, meus irmãos, uma multidão de pecados. E é nisso que a gente deve centrar. Porque a verdade expressa é testemunho daquilo que eu internalizo. E por impulso, por ato contínuo, eu coloco em evidência no meu mundo, no meu rumo. Porque não é como Jesus falou, não é aquele rito externo disso ou daquilo outro, aquele costume, que vai fazer um diferencial na vida, mas a intenção do ato, a atitude, que é algo que é internalizada e vem de dentro para fora e não está na superfície como algo assim apenas circunstancial que de nada serve. Não é isso? Isso. E aí Jesus traz, eu não vou trazer porque o texto é grande, mas vale a pena você que está em casa ler essa parte do Evangelho, Mateus 12, todo o capítulo,
Porque Emmanuel ele vai pegar o versículo 37, 37. Né? Essa parte que eu li está no começo. E aí eu vou chegar aqui bem pertinho do... E aí Jesus começa o quê? A curar, né? E uma multidão o segue. E os fariseus estão ali junto. Então qualquer coisa eles estão indagando Jesus. E Jesus ele tem uma parte aqui bem interessante que ele diz assim: ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore, que a gente até já conversou sobre isso. Veja como é grande. Aí Jesus traz aquela frase bem marcante que todos nós conhecemos: raça de víboras, como podereis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Isso está no versículo 34, bem pertinho já do que Emmanuel vai trazer. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disseram hão de dar conta no dia do juízo. E aí chega o nosso ponto de hoje, que Jesus fecha dizendo: por quê? Por que a gente vai dar conta do juízo? Aí ele vai dizer: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. E aí eu queria abrir um lequezinho aqui, bem rápido, antes da gente entrar aqui no nosso tema, que eu estava lembrando. Fica à vontade. Nós tivemos aqui na nossa Federação Espírita Paraibana um curso nesse final de semana passado com Alírio. Alírio de Cerqueira. Isso, e foi assim um momento ímpar. Alírio traz um conhecimento e um estudo aprofundadíssimo, e ele veio fazer justamente sobre a educação do espírito. E ele tem um trabalho falando sobre chakras que eu comecei a estudar, e eu ouvindo essa frase de Jesus, que ele diz, né? Porque tua palavra será justificada e por tuas palavras serás condenado. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que o homem diz não há de dar conta do dia do juízo. E ali ele vai fazer uma relação da nossa capacidade de comunicação, né? Nós expressamos o nosso conhecimento. Então a nossa capacidade de comunicarmos, né? Nossa capacidade de transmitir aquilo que está dentro de nós é o nosso conhecimento, né? É o nosso ser que vai trazendo aí todo o arcabouço do nosso ser, e que nós vamos trazendo através da expressão verbal ou de qualquer outro tipo de expressão. E aí Jesus traz nesse lugar, né? O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. E aí Emmanuel vai trazer para a gente justamente esse ponto 37, e aí começa, né, Queiroz, trazendo a beleza. Justamente a frase onde Jesus disse que porque pelas tuas palavras serás justificado. É o ponto do capítulo 37. E Emmanuel começa: cultuar a beleza verbalista nas elocuções ou explicações que profira, alicerçando, porém, a palavra nas lições de Jesus. É um evitar do personalismo. Exatamente. Né? É o evitar aquela cultura do que a gente até já falou e já comentou aqui nos estudos anteriores, do utilitarismo, né? Ou seja, evitar de usar a fala em proveito pessoal, em detrimento do que você vai, do público que está assistindo, né? Do público que está ouvindo. Você está ali não como uma mensagem, mas como um veículo de transmissão de algo mais grandioso. E, portanto, o alicerce na palavra do Cristo tem que
sintetizar de fato nas suas ações, nas suas expressões, na sua forma de passar, justamente um motivo de engrandecimento, um motivo de elucidação, de luz, focado em Jesus e não em você. Porque infelizmente, não é isso, meu, a gente enxerga muito pessoas que se acham, né? E parecem até querer ser mais do que o próprio mestre. Infelizmente também a gente vê muitas pessoas em movimentos outros que se utilizam daquele poder magnético da palavra, daquele poder envolvente da palavra, de forma utilitarista para tirar proveitos materiais, em detrimento da ignorância, em detrimento da pouca falta de instrução e conhecimento dos irmãos que ali chegam humildemente, né? Os humildes de que Jesus falava, que os simples de coração, que chegam ali na ânsia, né? de um socorro, de um amparo, de uma palavra amiga, né? De uma esperança, de uma renovação de fé. Então, colocar a palavra o mais belo possível, nas explicações também, buscar o conteúdo mais fácil de entendimento, mas sempre expressando, sempre alicerçado nas lições do Cristo. Isso. Alguma coisa, Mary? Então ele continua: confiar na segurança própria, olha bem, isso aqui é interessante, mas atrair a inspiração de ordem superior através da prece. Com certeza. É aquela história do copo cheio, né? Jamais você se considerar um copo d'água pela boca, cheio de conteúdo. Porque, hora ou outra, você pode precisar de um algo a mais, de um quê, não é? E daí, reconhecer na humildade que a inspiração do alto é sempre imprescindível para um exercício do melhor trabalho. E isso não é só na tribuna. Afinal de contas, o título ele é bem claro, Legendas do Tribuno Espírita, então aquele que está trazendo a verbalização, a palavra, a explanação, né? Mas isso aqui a gente pode levar para o nosso dia a dia. Quando a gente se depara com alguém no meio da rua, né? Até a forma, muitas vezes, de encarar determinadas situações, de falar com determinadas pessoas, a forma da fala, a forma da expressão, ela tem um poder. E Gandhi, essa frase de Gandhi para mim é inesquecível. Quando ele fala da verdade, Gandhi nos lembra que a verdade, ela é dura como um diamante, mas delicada como uma flor de pêssego. Analisemos essa expressão de Gandhi nisso aqui, nesse conteúdo que Emmanuel está trazendo, inicialmente em 2 linhas. Não, pode continuar. É porque você disse essa frase, eu lembrei que Emmanuel vai dizer algo mais um pouquinho à frente, que tem tudo a ver com essa citação de Gandhi sobre a verdade. Mas pode concluir seu pensamento. Porque a forma com que você vai passar, né, o conteúdo, né, a forma que você vai dizer, pode ferir. Daí a questão dela a verdade ser delicada, e você saber que é um conteúdo que você pode elucidar, elucidar não seria o termo, mas você pode trabalhar na forma de expressar-se, para melhor servir. Porque você pode fazer o uso da verdade para querer se achar, né? Novamente vem a questão do orgulho exaltando-se. Isso. É interessante que Emmanuel vai trazendo essas, se a gente observar direitinho, a gente vai ver que são quase recomendações, né? Para que a gente possa prestar atenção na nossa conduta enquanto trabalhadores. E Queiroz lembra bem que isso se coloca, né, com muita propriedade na vida rotineira, na vida do dia a dia.
Quando ele diz que confiar na segurança própria, ou seja, você pode até ter um embasamento teórico, você estudou sobre determinado tema que você vai levar na casa espírita, ou você vai fazer uma palestra em qualquer outro lugar, né? Mas ele diz, mas atrair a inspiração de ordem superior, atrair a inspiração por ordem superior através da prece. Porque no momento que a gente faz a prece, o que é que acontece, né? Nós sabemos da potencialidade que é o fenômeno da prece. Ela, além de nos acalmar, de saber que estamos ali na companhia da espiritualidade, nós vamos nos abrindo para receber, sermos um canal naquele momento, né? Da espiritualidade. Nós estamos nos revestindo ainda mais de segurança espiritual para passarmos uma mensagem. E a gente percebe quando a gente está em sintonia, porque eu posso ter bastante conhecimento, eu posso até ter segurança, né, sobre determinado assunto, mas quando eu estou na sintonia com a espiritualidade, o movimento da minha expressão, da minha comunicação é outra. Então imagine que a gente não tem a dimensão, né, de analisar, de ver o trabalho da espiritualidade ao nosso favor, quando nós solicitamos de coração, com humildade. Porque se a gente for ver um paralelo, nós podemos se sentir seguros diante de determinada coisa, mas precisamos ter a humildade que sempre estaremos necessitando do amparo espiritual para nos auxiliar, para nos intuir, né? Quantas vezes eu tiro por mim mesma, quantas vezes eu percebo que por mais que eu tenha estudado determinado tema para fazer uma palestra ou algum trabalho na casa espírita, e quando nesse hábito que a gente vai cultivando, de fazer a prece, de estar em sintonia, de sintonizarmos mesmo com a espiritualidade, como as coisas fluem e muitas coisas vêm nos sendo transmitidas, nos auxiliada, né? Essa inspiração que o trabalho flui além das nossas expectativas, porque a gente sabe que naquele momento não era o ego, Mari Lourdes, mas era a espiritualidade, utilizando aquele momento em que eu pude abrir-me para essa sintonia, para que eu pudesse ser um instrumento, né? Porque quando nós entramos no personalismo, como diz Queiroz, nós entramos no ego de que já somos um especialista da doutrina, né? Nós vamos entrando num campo minado, porque nós estamos com o copo cheio, como ele até trouxe o exemplo. Nós precisamos estar sempre entendendo, sedentos de aprender. Então, eu ouvindo a Lírio e vendo a quantidade de produção literária, de pesquisas bem fundamentadas que ele trouxe para nos oferecer, né? E aí a gente vai entendendo e respirando, nossa, quanto eu ainda preciso, né, Queiroz, estudar. Quanto eu ainda preciso aprender. Quanto ainda a espiritualidade está trazendo para nos auxiliar. Então, confiar na nossa segurança, porque se a gente também não confia, a gente vai ser um instrumento o quê? Desafinado, né? O que é ter confiança? Aí a gente precisa até pensar, Queiroz, o que é ter confiança em si próprio? É olhar para si, compreendendo as suas qualidades, os seus defeitos, compreendendo as suas aptidões, né? As suas limitações. Exatamente. Né? E aí vai saber, eu posso ir até onde? Isso é uma margem de segurança. Aqui eu posso ir, aqui eu preciso de auxílio, aqui eu preciso mais de ajuda, de estudar mais. Então, ter a confiança em si, mas estar sempre aberto. Mas jamais se limitar-se, né? Não. Porque tem um diferencial que a gente vê, tem muita gente que se limita. Não, isso aqui tá assim, eu deixo para lá, ou às vezes até desisto da realização. Porque Emmanuel nos lembra que a gente deve confiar na segurança própria.
Isso aí é mostrar justamente a questão do otimismo, a questão da fé, a questão da vontade, a questão da perseverança. Do desenvolvimento pessoal. Do desenvolvimento pessoal. Afinal de contas, para que estamos aqui? Não é para o conhecimento de si mesmo? Né? Não é para desenvolver em mim a arte do próprio autoconhecimento? Não é isso? Porque é um caminho. É algo que vai realmente me fazer um diferencial muito grande na vida. E aí a gente vai para outro ponto, acho que esse já ficou bem, né? Que é atualiza-se constantemente. Que se a gente for ver uma continuidade do que a gente falou, uma sequência. Examinando, todavia, as novidades antes de veiculá-las. Isso aqui é atualíssimo, Emmanuel, viu? Para nós, porque a gente está sempre recebendo, né, Queiroz? Você lembra daquele negocinho? Eu recebi, inclusive, no meu e-mail, quero estar lembrando aqui, uma informação boa. Não era boa, não era uma mentira, assim, não era uma fofoca e não era nada, nenhuma mensagem ruim. Pelo contrário, era oferecendo vagas, um convênio, né? E, na verdade, Queiroz me fez um alerta. Eu coloquei num grupo, WhatsApp, num grupo nosso, pessoal, e aí ele perguntou, você foi averiguar, né, justamente o que ele está dizendo aqui, é a origem dessa informação? E um outro amigo também tinha recebido e tinha repassado, e aí, por coincidência, ele estava conversando com uma pessoa que estava nessa citada empresa e descobriu que não era nada aquilo, não tinha aquelas vagas que estavam dizendo, não havia aquele convênio. Infelizmente, né? A gente vê muito isso nas redes sociais, principalmente, né? Quantas e quantas coisas são colocadas, são divulgadas, são veiculadas com conteúdos mentirosos, com conteúdos injustos, né? Com conteúdos que não constroem, ao contrário, destroem. Infelizmente, a gente vê as consequências, como já aconteceu, inclusive de pessoas se suicidarem por conta de veiculação, por conta de brincadeiras de mau gosto veiculadas em redes sociais. É a responsabilidade, porque quando o Emmanuel traz aqui a palavra, é a palavra na sua maior expressão, em todas as formas, né? A palavra verbalizada, a palavra escrita. Então, quando ele coloca aqui, atualizar-se constantemente, examinando todavia as novidades antes de vincular, antes de falar, antes de publicar. Né? Como nós precisamos estar atentos a observar o que nós estamos transmitindo. O que é que nós estamos falando, né? Se aquilo tem realmente um embasamento, para que a gente não seja imprudentes, né? Imprudentes com alguma informação leviana. E até tem não sei se é de Gibran, tem uma mensagem que diz que são 3 coisas que quando a gente lança não tem mais jeito, né? Sim. Né? É uma palavra dita. A palavra dita, que mais? Eu não lembro. A palavra dita, uma flecha lançada, né? E outra coisinha lá que eu não me lembro, porque vocês aí que estão nos ouvindo, se lembrarem, podem colocar aqui para a gente poder refletir sobre ela. Afinal de contas, essas verdades, elas são sempre algo interessante, porque vão nos fazendo a construção do pensar, a construção do nosso agir, da forma com que a gente vai interferir no meio e vivenciar as experiências que vamos plantando e que, consequentemente, vamos ter que colher, né? Por isso que, num bom uso do livre-arbítrio, a responsabilidade pelo conhecimento que a gente já adquirido e o que nós ainda temos muito a adquirir é significativo, porque vai ampliando a responsabilidade que eu tenho. Não foi o Cristo que disse, aquele que é mais dado, mais será cobrado, né? Então, a gente precisa de assumir as nossas responsabilidades
pelo nosso pensar, pelo nosso falar, pelo nosso agir, por tudo que a gente coloca para o mundo, assumindo erros e assumindo também as verdades, sempre na ótica de lembrar, né, da inspiração superior, do alicerce com as lições de Jesus. Gente, fazendo isso tudo, imagina, eu fico imaginando agora, se todo mundo já vivenciasse pelo menos essas 3 sequências aqui até agora que a gente ouviu de Emmanuel. O mundo seria uma maravilha. Achei aqui, só não tem o autor, viu? Tem aqui como desconhecido. Há 4 coisas que não voltam para trás: a pedra tirada, a palavra dita, a ocasião perdida e o tempo passado. Pronto, tá vendo? Cuidado. Ó, e nossos irmãos aqui já estão nos ajudando, né? Deixa eu ver, a Eliane diz que é tão natural se sentir bem, né? Isso aqui, muito, muito bem-vinda, Eliane, né? Você realmente, a sua energia contagiando a nossa energia, é uma troca maravilhosa, viu? Vanberto aqui, o nosso colaborador, diz o seguinte: no meio espírita também é importante ver esse filtro, né? Não só no meio espírita, como também no leque, principalmente naquele no meio espírita, até porque essa verdade espiritual, Vanberto, a gente sabe que ela é muito mais forte do que em outros meios. Daí a responsabilidade ser maior, sim, porque já sabemos o suficiente. E bastante, viu? Justamente aqui, ter o cuidado com o filtro, né? Para não ir acreditando em tudo que aparece como novidade. Utilizar o crivo da razão. Kardec foi o professor que nos trouxe isso, não é? Sua didática, né? De poder analisar. E aí o Cristo nos fala, né? Observar esses Espíritos Santo de Deus. E isso a gente precisa colocar em prática em tudo. Sem dúvida. Vamos para frente. Então, reverenciar. Emmanuel continua dizendo que a gente deve reverenciar a verdade. Contudo, buscar o lado bom das situações e das pessoas para o destaque preciso. Isso me lembra aquelas 3 peneiras. É bom? Você vai trazer alguma coisa para o outro, você vai, né, dialogar, não vamos falar fofocar, né? Você vai dialogar algum acontecimento, algum fato ao ouvido do outro. Então, vamos usar o crivo das 3 peneiras. É bom, é verdade, vai ajudar alguém. Se não passar nesse crivo, é melhor você deixar essa conversa, esse diálogo, essa comunicação para você mesmo, né? Não trazer a multiplicação do mundo. É muito interessante essa lembrança que você trouxe das 3 peneiras, que na verdade é de Sócrates. As 3 peneiras, é um conto, né? Ele diz que um homem procurou um sábio e disse-lhe: preciso contar-lhe algo sobre alguém. Você não imagina o que me contaram a respeito de... Aí, reticência. Nem chegou a terminar a frase quando Sócrates ergueu os olhos do livro que lia e perguntou: espere um pouco. O que vai me contar já passou pelo crivo das 3 peneiras? Peneiras? Que peneiras? Sim, a peneira é da verdade. Você tem certeza de que o que vai me contar é absolutamente verdadeiro? Não. Como posso saber? O que sei foi o que me contaram. Então, suas palavras já vazaram a primeira peneira. Vamos então para a segunda peneira, a bondade. O que vai me contar? Gostaria que os outros também dissessem a seu respeito? Não, absolutamente não. Então, suas palavras vazaram também a segunda peneira. Vamos agora para a terceira peneira, a necessidade. Você acha mesmo necessário contar-me este fato ou mesmo passá-lo adiante? Resolve alguma coisa? Ajuda alguém? Melhora alguma coisa? O homem respondeu: não.
Passando pelo crivo das 3 peneiras, compreendi que nada me resta do que iria contar. E o sábio sorrindo, concluiu. Se passar pelas 3 peneiras, conte. Tanto eu quanto você e os outros iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre irmãos. Devemos ser sempre a estação terminal de qualquer comentário infeliz. Da próxima vez que ouvir algo antes de ceder ao impulso de passá-lo adiante, submeta-o ao crivo das 3 peneiras. Por quê? Pessoas sábias falam sobre ideias. Pessoas comuns falam sobre coisas. Pessoas medíocres falam sobre pessoas. Fantástico. E eu me lembro, né? Já que a gente está aqui buscando a inspiração da espiritualidade, como Emmanuel mesmo nos recomenda, eu me lembro que esse trecho aqui, quando ele nos manda reverenciar a verdade, buscar o lado bom, contudo, ela é advertência, buscar o lado bom das situações e das pessoas para o destaque preciso. Porque uma verdade negativa, muitas vezes, não é preciso trazer a evidência, não é preciso trazer ao público, porque as pessoas também têm virtudes, as pessoas têm o lado bom, que esses sim devem ser evidenciados, devem ser destacados, devem ser trazidos. E a gente muitas vezes esquece desse diferencial. Isso é corriqueiro, parece até que é algo kármico que a gente traz e que a gente vem trabalhando, não é isso? É verdade. Porque quando as pessoas estão fazendo tudo certinho, tudo na maravilha, está uma beleza. Basta um erro, basta uma atitudezinha, uma besteira qualquer para o mundo cair e você esquecer 99,99% de realizações positivas e apenas lembrar de 0,01% de uma atitude que não foi favorável, não foi boa. E até porque mesmo sendo verdadeira. Com certeza. Porque é a forma, né, Queiroz? A forma de expressar, a forma de tratar. O momento que a gente vai dizer uma verdade. Porque ele diz o seguinte, por que reverenciar a verdade? Né? Para que a gente esteja sendo digno com as nossas ações. Quando a gente está na mentira, a gente está no engano. Mas aí ele diz, porém, contudo, busca o lado bom das situações e das pessoas, para o destaque preciso. O que é que você vai destacar da verdade que você está observando sobre o outro? Que pode ser aos seus olhos e aquele outro ainda nem está conseguindo ver. Então, como é que eu vou chegar para o outro e vou dizer aquilo que eu estou percebendo como verdade? É o cuidar das relações, é o cuidar das pessoas, é estar atento no que realmente eu vou ajudar. Vou ajudar algo com aquilo, né? Aí ele vai para o outro ponto, né? Formar observações próprias, conduzindo, porém, as opiniões para o bem de todos. Isso aqui, porque é aquela coisa, né? Muitas vezes nós fazemos as nossas próprias observações de algo, tiramos as nossas conclusões, né? E damos, às vezes, muitas opiniões equivocadas. Porque, às vezes, temos só um olhar de um ponto, né? Porque nós não temos a verdade absoluta, né? Então, às vezes, a gente observa algo de um ponto pela imprudência de observar, às vezes, o contexto. Às vezes, a gente nem imagina como a pessoa está. E aí a gente faz as observações próprias, né? Mas ele diz, se as suas opiniões conduzidas para o bem de todos, se a sua opinião for favorecer o bem, então dê a sua opinião, se não, guarde para você. Isso aí nos lembra a escolha do Cristo, não é? Quando ele foi chamado por Judas, que de forma incipiente, de forma inocente até, buscou o Cristo para fazer uma revolução, sim, para levantar as armas e derrubar Roma.
E o Cristo, com certeza, explicou, falou, como está nos evangelhos. E mesmo no ato onde Judas, tomando aquela atitude, né, de tentar puxar Jesus a responsabilidade que ele achava que o Cristo deveria ter, fazendo aquele conclavezinho com o sinédrio, né, e beijando a face do Cristo como uma prova de entrega ali, para que com aquele aprisionamento Jesus pudesse se levantar e chacoalhar. Mesmo assim, naquele momento, Jesus sabia que Judas estava em erro, mas Jesus ainda olhou para ele, né, de forma meiga, de forma de entendimento, e disse para ele: amigo, né, o que é que você está fazendo? Então, ainda fez uma observação, e ainda fez uma, né, observação com cuidado, né? Com cuidado, e ainda disse mais: que você possa fazer o que a sua mente esteja idealizando, né? Quer dizer, Cristo não procurou, não tolheu a sua atitude. Colocou ele numa situação, né? E dizem mais, pelas linhas do Evangelho que a espiritualidade traz, sim, porque a doutrina espírita tem esse fantástico leque de desenvolvimento do Evangelho, que os Espíritos nos trazem das histórias, nas entrelinhas, né? Que diz que o Cristo, ele foi, né, quando viu Judas ali se engalfinhando ali, desesperado, se suicidando, ele sentiu o seu espírito lá nas entranhas do sofrimento tal, e foi lá socorrê-lo, foi lá dar uma palavra amiga de sustentação tal. E a gente sabe pela história espiritual... Você está em que livro, Queiroz? Boa Nova? Não me lembro se é em Boa Nova, mas eu acho que tem algum trechinho em Boa Nova desse livro. E a gente sabe que pelo desenvolvimento espiritual, sem dúvida, por esse contato, por esse carinho, né, por essa afeição, por essa atenção do Cristo, Judas, um pouco na frente, se redime do mundo na figura de Joana d'Arc, né? Então o amor realmente cobrindo a multidão de pecados, e a humanidade até hoje ainda malha Judas. Isso ainda julga, né? As observações próprias. Pois né? Nas observações próprias. Você fica atemporal, você não se desenvolve, né? E aí a gente vê a riqueza do Espiritismo, que nos mostra, né, o alicerce do desenvolvimento humano pelas vias da reencarnação, pelas oportunidades múltiplas de redenção, de melhoria e de superação de si mesmo, sempre balizadas aqui, em todas essas estruturas maravilhosas que Emmanuel está nos trazendo, né? E Vamberto nos traz mais alguma coisa aqui. A questão da verdade faz lembrar para ele, o Vamberto, a passagem de Jesus, que quando ele diz: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Muito bem lembrado, Vamberto, né? É a história do uso da verdade, o uso do contexto, sem as entrelinhas, porque o Cristo, né, como eu falei e concluo, ele, diante do apelo do mal, ele escolheu o caminho do bem, mesmo que o caminho da redenção da humanidade, o caminho da demonstração, né, do que deveria de fato ser feito, que era a vontade de Deus. E foi levado ao crucifixo, ao madeiro, sofreu sem merecer sofrer, para demonstrar a nós que nós não estamos acima da verdade maior, que nós não estamos acima das referências do mundo, que em muitas e muitas circunstâncias, em muitas situações estão em erro, nos levam a lugar nenhum, ao desespero, né? Então aí ele traz mais um ponto: aprender com as experiências passadas, estimulando simultaneamente as iniciativas edificantes na direção do futuro.
Isso aqui é fantástico, porque nós vemos tantos amigos presos no passado, né? E às vezes presos em reencarnações passadas. Como assim, né? Vocês podem me perguntar. Quantos de nós já ouvimos alguém dizer, não, eu devo ter feito alguma coisa no passado porque sofro tanto, né? Eu devo ter atirado pedra na cruz, né? Então, é aprender com as experiências passadas, porque quem de nós não já cometeu equívocos? Mas a beleza do aprendizado para um aluno é ele olhar a prova que ele falhou, né? Nosso filho que está aqui na fase semana de prova, né? Então, é poder olhar o que foi errado na prova, o que ele respondeu errado, e na próxima oportunidade fazer de forma correta. Imagine o espírito nessa grande escola que é o planeta Terra, que é a vida, né? Esse momento que nós estamos reencarnados, que precisamos nessa vida olhar o que foi equívoco no passado, mas que isso possa nos dar estímulo simultaneamente, olhar o que foi, termos estímulo e iniciativa edificando na direção do futuro. O que é que eu vou precisar fazer agora? Porque o mundo caminha, né? E nós também caminhamos. Exatamente. O que ficou no passado ficou, não adianta lamentar-se, não adianta chorar o leite derramado, como diz o ditado, né? Não adianta a lamúria, a tristeza em excesso, a culpa em demasia, né? Que leva à depressão e, consequentemente, pode levar até ao suicídio, à morte. Do que adianta isso tudo? É um entrave maior na vida de uma circunstância que não tem mais jeito. Mas a fé no destino, a fé na esperança, a fé na vontade da transformação e na realização nos impulsiona iniciativas para irmos de fato em direção ao futuro. Porque a vida, pelas dádivas da lei da reencarnação, sempre nos dará a oportunidade de redenção, de recomeço, né? É como o Melry falou com relação à prova que o Vitor pode ter errado, mas que não vai errar, não é isso, meu filhão? Vai fazer do jeito dele, tirando a nota básica, mas se errou, paciência, vamos para frente. Estudar mais, vamos né? estudar mais, né? Vamos ter mais atenção. O importante é se superar e ir além, não é isso? Então, vai lá, Queiroz, lê aí. E Emmanuel continua, ele nos diz também que devemos enaltecer ideias e emoções, sem desprezar a linguagem compreensível e simples. Enaltecer ideias e emoções sem desprezar a linguagem compreensível e simples. Né? Porque o Cristo utilizava realmente ele trazia ideias renovadoras, mas ele falava com simplicidade. Né? O reino dos céus, olha só. Era aquela comenda que o público ali que tivesse pudesse entender. Não é? Exatamente. O reino dos céus é comparado, e aí ele ia trazendo, né? A realidade daquele povo, com as suas parábolas, com a sua simplicidade. E como nós precisamos disso? Trazer ideias que podem até fazer uma mudança, né? Mas nós precisamos compreender que nós temos que trabalhar a linguagem compreensível. Não adianta a gente levar uma palestra rebuscada de palavras complexas para falarmos bonito e a gente não atingir o coração daqueles que nos ouvem. E isso é tudo. Ou trazer aquela ciência mirabolante de universidade, de doutorado para dentro de uma palestra na casa de pessoas humildes, não é? Porque qual o ideal do Espiritismo na vida? Como ele é dito pelo Cristo, prometido por ele. Vocês lembram, meus irmãos? O Consolador. Então, a palavra do espírita, do cristão, ele tem que ser sempre consoladora. É esclarecedor, sim, é baseado nas evidências, no cientificismo, sim, mas sempre com o intuito de
edificar, né? De consolar, de mostrar esperança, otimismo, de realizar, de fazer a pessoa, mesmo na dificuldade, mesmo na dor, andar feliz, andar tranquilo, né? A dificuldade está, o Brasil está aí passando por um momento de crise financeira, mas isso tudo passa. Isso tudo passa. Vamos fazer a nossa parte. Vamos continuar firmes em Deus. Isso tudo passa. Não é? É o alicerce no amor, é o alicerce na consolação e na base de Jesus. Ah, Jesus! Ah, Senhor, como Tu és incompreendido. Ah, inclusive Jesus, né? Pois é. Então, que foi a poesia de Merlânio que tem esse título. Ah, Jesus, Jesus. Instruir o cérebro dos ouvintes, acordando neles, ao mesmo tempo, o desejo de cooperar no levantamento do bem. Que lindo, a consequência. Né? Instruir os cérebros, acordando neles o desejo de cooperar, ou seja, a instrução mais o exercício da caridade, cooperar, né? Então, cooperar no levantamento do bem é a caridade. Sermos caridosos, levar o bem em todos os lugares, é que nós estejamos em sintonia. Olha que lindo, né? Ele vai trazer a instrução e a emoção em sintonia para o levantamento do bem. Emmanuel, com a sua capacidade de trazer uma dimensão de compreensão sintetizada numa frase. E ele conclui dizendo: falar construtivamente, mas ouvir os outros, a fim de lhes entender os problemas. E afinal de contas, meus irmãos, né? Eu queria, né, maravilhosas elucidações, as interpretações, a ótica do nosso agir e de interagir, de verbalizar, de sentir e de proferir ao mundo a consolação. E aí eu me lembro, eu trago para vocês, nesses momentozinhos finais da nossa página aberta de hoje, lembrando... Finais mesmo. Lembrando o advento do Espírito de Verdade na mensagem do Espírito de Verdade dada em Paris em 1860. Apenas o primeiro parágrafo, né? Que ele diz: venham como outrora entre os filhos desgarrados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que vai germinar as plantas, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Né? Então, esse chamado do Espírito de Verdade ao trabalho, à luz da base que a doutrina espírita nos traz, de consolação e de esperança, nesses momentos de turbilhão, de impressões negativas, né? De palavras de pessimismo, de ações totalmente equivocadas, erradas, egóicas, né? Personalistas. Vamos nos lembrar que acima de tudo, acima de todos, reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Então, meus irmãos, que a paz na vida, a paz
no dia a dia, a paz na realização esteja sempre conosco, lembrando não a paz do mundo, mas a paz daquele que é o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Com essas palavras finais, eu, José Queiroz, me despeço do programa de hoje e passo a bola da despedida também para a nossa companheira de sempre, Mari Lourdes. Então ficamos na paz, refletindo sobre essas mensagens tão profundas de Emmanuel no nosso dia a dia. E sigamos com coragem. Jesus é conosco. Muita paz. Boa noite a todos.